Saudações a quem nos assiste, seja bem-vindo ao Pod Salo. Eu sou a Brenislava Van Dunen e aqui abordaremos diversos assuntos relacionados à sociedade angolana, desde educação, economia, turismo, empreendedorismo e não só, numa conversa descontraída e aberta com convidados especiais. Hoje nós falaremos sobre perspectivas do mercado de trabalho e claro que sozinha não seria possível. Então eu apresento-vos os meus super convidados, a quem eu dou boas-vindas também a mais um episódio do Pod Salo. Portanto, tenho aqui comigo Braulio Augusto, que é administrador do INAPEM, que é o Instituto Nacional de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas. Olá, Braulio, bem-vindo. Obrigado, Brenes. Está tudo bem? Tudo ótimo. Descontraído? Pronto Totalmente. para nos dar respostas, pronto para debatermos e conversarmos sobre assuntos que interessam e preocupam a todos. Exatamente. O Braulio não está sozinho, está aqui também a Sandra Batalha, a quem eu dou boas-vindas. A Sandra é diretora da Academia do Empreendedor de Luanda. Obrigada, Brenislava Van Dunen. Junta-se a nós para esta conversa descontraída. Ambos estamos. dedicam-se em conectar o talento jovem com oportunidades. Exatamente. O que é muito importante, obviamente. Disse há bocado que falaremos sobre perspectivas do mercado de trabalho numa dinâmica ou num contexto onde as habilidades futuras e o empreendedorismo mais se fazem sentir. Exatamente. Então, e quando nós falamos sobre habilidades futuras, falamos de competências que, de certa forma, se tornarão cada vez mais importantes no mercado de trabalho e que estão intrinsecamente ligadas ao empreendedorismo. Obviamente, estão ligadas à adaptabilidade, à criatividade, à resolução de problemas e também à resiliência. É muita coisa aí ligada, é um conjunto todo para que tenhamos, no fim de tudo, um trabalho bem feito. Assim como também podemos definir o empreendedorismo como o processo de identificar, criar, desenvolver e implementar oportunidades. Estou certa? Absolutamente. A nossa mãe do empreendedorismo de Luanda é a melhor pessoa. É de facto, de tá facto. certo. Muito bem. Para começar e já para entrarmos no tema, creio eu que pelas posições que vocês se encontram, têm uma visão diferente daquilo que é e como encontra-se o mercado de trabalho atualmente. Exato. Como é que vocês veem aquilo que é a evolução do mercado de trabalho angolano? Por quem é que começamos? Prioridade às senhoras. Obrigada, Braulio. Olha, o mercado de trabalho hoje ele está muito ligado à própria evolução da sociedade em si. Nós hoje temos que olhar para as profissões de futuro, temos que olhar para as tendências da automatização, a inteligência artificial, olhar para as habilidades, olhar para questões académicas. Portanto, nós precisamos de estabelecer conexões entre toda esta evolução que acontece na sociedade e olhar também, portanto, para as oportunidades que, se não existem, podem ser criadas para o mercado de trabalho. Antigamente, podíamos apenas falar de profissões reconhecidas pelo Estado, pelo governo, podíamos falar de profissões estritamente tradicionais, que era muito colocar a mão na massa, era muito ligada até a questões tradicionais, não é? Mas hoje, quando falamos do mercado de trabalho, existem profissões que antigamente eram impensáveis existirem, e são profissões que não estão estritamente ligadas a processos muito rígidos e burocráticos, mas estão ligadas ao facto de existirem ideias disruptivas, mas que surgem para dar resposta ou solução a um desafio ou problema encontrado na sociedade. E ainda bem que falaste sobre isso, porque para além de trabalhos impensáveis, também temos a questão de que eram trabalhos impensáveis para mulheres. Exatamente. Hoje a mulher conseguiu, portanto, ultrapassar uma série de barreiras e olhar para o mercado de trabalho e ter ali o princípio da igualdade bem assente. Portanto, as oportunidades que existem para os homens, existem para as mulheres. Temos diferenças físicas ou fisiológicas, mas não temos diferenças em termos de capacidade intelectual. E hoje a mulher tem ocupado lugares de liderança, tem sido a criadora de grandes movimentos, a criadora de grandes empreendimentos,
e de ideias ontem que hoje funcionam como indispensáveis para a vida, e tivemos que olhar para as lâmpadas que aqui estão, foi uma mulher que criou, então a mulher ao longo do tempo ultrapassou todas essas fases e também conseguiu se posicionar de modos hoje a estar num lugar equiparado a um homem, porque intelectualmente nós podemos, sim, fazer aquilo que eles fazem. Olha, coitado, parece que está aqui em Eu tô desvantagem. Não, não. Estou aqui a Com olhar duas para. mulheres sendo ele o único homem. Braulio, Mas qual é a tua é um visão? gosto. Portanto, acho que a Sandra acabou por tocar nos aspectos fundamentais. Eu aqui iria, se calhar, complementar, dizendo que as questões comportamentais hoje também constituem aqui fatores fundamentais, né, para aquilo que são hoje aquilo que é hoje a dinâmica do mercado de trabalho, né? Ou seja, mais do que, e aqui permitam-me usar uma expressão inglesa, mais do que os hard skills, aqui também os soft skills, né? Portanto, as habilidades ou as competências comportamentais, a forma de trabalhar em grupo, a capacidade de liderança, a capacidade de resolução de problemas, a adaptabilidade aos desafios, enfim, são aqui aspectos que hoje o mercado de trabalho muito procura, né? E a Sandra também tocou aqui num aspecto fundamental, que é que hoje já existem muitas profissões impensáveis até então, mas eu diria que também hoje o mercado procura muito por especialização, e se calhar essa mensagem que era importante também aqui os nossos companheiros que nos assistem reterem, não é? Ou seja, não basta hoje ser um licenciado, ser mestre ou doutor numa determinada área, o mercado hoje não está à procura disto. A necessidade de irmos nos capacitando e acompanhando a E evolução. acompanhando a evolução, não podemos ser bons em tudo, é preciso nos focarmos, é preciso sabermos exatamente o que é que hoje o mercado está à procura e desenvolvermos então as nossas habilidades, né? Eu acho que também aquele período de seguirmos moda, não é? Ou seja, é o curso que está a bater e todos irmos fazer isto porque depois o mercado irá absorver. Acho que essa é uma tendência já obsoleta, ou seja, o mercado já não consegue absorver tudo isso. Então é preciso que as pessoas se autocapacitem, identifiquem em si aquilo que são as suas habilidades próprias e transformem isso no seu principal ativo e no seu principal potencial. Depois dizer que também hoje a tendência, olhando para o mercado de trabalho, não só em Angola, mas um pouco por todo o mundo, são mesmo as profissões liberais, né? Ou seja, o que estávamos a falar antes de entrarmos para o ar, ou seja, hoje as empresas já não têm a capacidade de absorver toda a mão de obra, toda a força de trabalho que existe. Hoje muitos trabalhos são temporários, né? São por, contratos por tempo determinado, né? Eu preciso por um determinado projeto, por um determinado período. Então é preciso também que os nossos jovens, sobretudo, olhem para aquilo que são as suas profissões ou as suas habilidades como uma forma de empreenderem, né? Já que estamos aqui a falar em empreendedorismo, ou seja, transformarem isso no seu próprio negócio. Então as profissões liberais, eu acho que hoje é também uma das grandes componentes, não é? Porque as empresas hoje, como dizia, vão muito na terceirização de certos serviços, né? Então eu não preciso ter, se calhar, aqui um contabilista o tempo inteiro na minha empresa, porque é um custo, porque enfim, mas quando eu precisar de fechar o meu relatório e contas, precisar de processar ou de pagar os meus impostos, eu vou contratar um escritório de contabilistas, enfim. Então é um pouco essa tendência hoje do mercado dinâmico e que obriga também os jovens, não é, a adaptarem-se. Com certeza, e na verdade, durante essa vossa abordagem inicial, vocês conseguiram falar muito daquilo que nós vamos conversar durante, durante estes minutinhos que nós cá estaremos. Bom, falaram aí muito bem que o mercado está sempre a evoluir e com isso as habilidades exigidas também vão mudando. Hoje em dia, no contexto atual, quais são as habilidades de alta demanda no mercado angolano? Essa Muito bem. parte é importante saber, tenho a certeza que Sim. muitos são os jovens que querem saber, porque disseste e muito bem, Braulio, hoje em dia as empresas não conseguem albergar todo mundo. Isso faz com que muitos jovens, ou tem feito com que muitos jovens saiam da sua zona de conforto e procurem empreender. Procurem ser eles a começarem desculpa o termo em inglês, uma label, começarem algo do zero e acabarem por serem eles a empregarem outras pessoas, a Exatamente. gerarem mais emprego, Exatamente. obviamente. Olha, hoje
Completamente do que pensamos ontem. E acho que o Braulio tocou aqui numa conexão muito importante que estamos a falar. Temos mais oportunidades do que ontem. Porque ontem tínhamos de estar filiados a uma empresa, tínhamos de estar a cumprir horários, a cumprir tarefas rotineiras. E hoje, com a profissão liberal, que antigamente era muito ligada também a questões mais técnicas, mais práticas, mas o meu conhecimento, né, o know-how que eu for adquirindo ao longo da vida constitui um grande ativo e eu posso trabalhar, eu posso prestar serviço ali em várias frentes. E não podemos identificar para já um segmento onde o mercado angolano exija mais capacitação. É importante olharmos para os temas que estão em alta, não é? E ali criar oportunidades. Um dos grandes temas que estão em alta e que o nosso Estado muito tem apoiado é a questão da agricultura. Quantos são os jovens que se interessam em capacitar-se dentro da cadeia de valor agrícola e ver ali uma oportunidade de criar emprego para si e também para outros? Vamos olhar para um grande tema que também está em alta, ambiente. Quantos são os jovens, de facto, que já tiveram a ideia fixa de que com a gestão de resíduos sólidos, com a transformação de resíduos sólidos, só mesmo a comercialização ali para as fábricas que vêm nos resíduos sólidos a matéria-prima para a sua atividade, quantos são os jovens que estão de facto a prestar atenção neste segmento? Podemos aqui olhar também para a capacitação da mulher, portanto, quantas são as mulheres que estão disponíveis para empoderar outras mulheres, para capacitar literacia financeira, literacia digital, olhar para as questões emocionais. Portanto, eu penso que a capacitação ela deve estar acompanhada dos grandes temas que estiverem em alta numa sociedade. E se olharmos para os nossos, são exatamente esses. Depois olhamos para a questão dos outros serviços, quer sejam os serviços que têm como base a nossa capacidade intelectual, mas também o comércio. E acho que o comércio é algo muito cultural. Nós vemos as gerações passadas sempre gostaram de vender alguma coisa. E mesmo tendo um emprego formal, mesmo tendo um patrão, entre aspas, sempre gostaram de vender alguma coisa. Então, o comércio é uma atividade que está enraizada culturalmente em Angola. E mesmo para que se venda bem, para que se venda nos canais corretos, é preciso largar o amadorismo e olhar aqui para a questão já mais profissional. As formações de curta duração. As formações de curta duração, que é uma das especialidades da academia, eu penso que ali os jovens encontram uma oportunidade ímpar de olhar para uma habilidade que têm e trabalhar nela, mas de forma muito específica para atingir resultados também específicos. Eu quero abrir uma loja online, mas uma loja online é muito mais que ter uma página numa das redes sociais. É saber escrever bem, é saber falar corretamente, ter uma boa dicção, uma boa comunicação, e tudo se treina-se. Não são portanto, habilidades que começam do 0 a 100, não. Tudo isso treina-se. E isso é um treinamento que deve haver uma vontade individual de poder investir, então atingir aqueles que são os objetivos. Evitar os preços no off, né? Preços no off, exatamente, olha, Claro. é uma situação muito feia, exatamente. E nós São temos regras aqui, básicas. são regras básicas, mas e nós temos exemplos. Vamos olhar, agora com o telefone é possível fazer assim treinamentos, não de modo muito profissional, mas dá para ver como é que se vende em outras partes do mundo. Não, a verdade é que hoje em dia nós já temos plataformas, temos vídeos específicas, vídeos com grátis, aulas. mas nós não queremos largar o amadorismo. Eu sempre fiz assim, eu vou continuar assim. Não, invistam de facto em conhecimento prático. Largar o amadorismo é um processo contínuo, mas que é de facto necessário. Nós olhamos muito para um outro comportamento, não é? Que é a replicação de ideias. O processo criativo é um processo tão bonito que nós não temos tempo para olhar para as nossas habilidades, não é? Que nós podemos transformar num negócio e começar a gerar renda, e nós queremos fazer aquilo que a Brei também faz. Não! Olha para a tua melhor capacidade, a tua melhor habilidade e desenvolva até Trabalha criar um nela. negócio. Porque o mercado hoje está tão agressivo e o que nos diferencia um dos outros é a originalidade. Sim.
Exatamente. É, É o originalidade. diferencial. Exatamente. Originalidade. Olha, disseste muito bem. Eu quando encontro-me diante de empresas que oferecem o mesmo serviço ou produto, eu pergunto sempre, qual é o teu diferencial? Por que que diante de outras eu haveria de escolher a ti? O que é que tu me trazes de diferente? E vocês estão desde aquela hora aqui a mencionar sobre a importância do empreendedorismo e o quão bom é nós sairmos dessa caixa, ou ainda a importância de os jovens já empreendedores acompanharem essa evolução. E eu queria que vocês espelhassem, podemos começar pelo Braulio, o quão benéfico é para os jovens e para o país em si, naquilo que é a luta para diminuir a taxa de desemprego juvenil. Exato. Eu aqui iria também aproveitar a deixa da Sandra, não é? E dizer que, pronto, eu e a Sandra partilhamos muitas ideias todos os dias, não é? Não apenas aqui no podcast. Então estamos alinhados naquilo que é a nossa perspectiva, sobretudo de não romantizar a questão do empreendedorismo. Portanto, é preciso aqui, de forma mesmo papo reto, dizer que empreender não é fácil, quanto mais em Angola. Portanto, em Angola não é fácil empreender, temos noção Linguagem terra disso. a terra, por favor. Exatamente. Uhum. Não é fácil empreender, há de facto aqui muitos desafios. Sim, Até para as próprias empresas que já estão no mercado há muito tempo ainda persistem alguns desafios, mas o que é mais certo... do que desafios, Braulio, eu acredito que existem muitos aspectos que nos fazem recuar, nos fazem desistir, nos desmotivam enquanto empreendedores. E eu falo isso porque eu já Já tive nesse empreender. sobe e desce algumas vezes. É você também criar expectativas e depois acabar por não atingir aquilo que eram os teus objetivos, Sim. aquilo que você estava a perspectivar. Então é importante sim nós mencionarmos o quão frustrante é o processo de se Sim. tornar um empreendedor de sucesso e o quanto a persistência é importante. Exatamente. E convidaria a apresentarem-nos, se calhar, algum empreendedor de sucesso, não só em Angola, mas um pouco por todo o mundo, que teve esse processo facilitado. Mesmo aqueles que nós achamos que eventualmente deram-se bem logo na primeira oportunidade, mas não é verdade. E eu acho que aqui os desafios, e gostamos sempre também de referir isto, é de parte a parte. Aqui é 50-50, 50-50. Ou seja, há desafios muito próprios do próprio empreendedor, né? Nós temos aqui também questões comportamentais que devemos rever, porque ao empreendermos nós estamos a dar a nossa vida, estamos a emprestar o nosso saber, e às vezes os nossos negócios têm é o rosto de quem o cria. E nós vemos muitos negócios efetivamente nessa perspectiva, ou seja, podes até tentar maquiar durante algum tempo, mas depois consegues perceber que pelo mau caráter de quem o criou, pela falta de responsabilidade de quem o criou, tarde ou cedo aquele negócio vai fracassar. E são aspectos que contam muito, né? E aqui estamos a falar de jovens para jovens, portanto, o imediatismo, nós temos que combater isso. Portanto, não se enriquece Da noite para o dia. da noite para o dia. Não podemos ter aquele sentido de oportunismo, que é o que se sente muito aqui nos nossos negócios. Querer sempre tirar um dividendo a mais, né, daquilo que é, portanto, o aumento abismal das margens de lucro, quando não há necessidade. Enfim, então, aqui há alguns aspectos comportamentais que ditam o sucesso ou o fracasso dos nossos negócios. Então, é importante também os empreendedores perceberem que mais do que essas habilidades que a Sandra referiu-se, que são as competências digitais, se queres hoje te manter no mercado, tens que dominar o digital. E depois da pandemia da Covid-19, o mundo nunca mais voltou a ser o mesmo, e não sei se voltará. Portanto, e aqui em Angola não fugimos à regra. Portanto, hoje o negócio no digital está a levar, nós em Angola no caso, está a levar e a expor de maneira muito mais crua alguns desses aspectos que estamos aqui a falar. Quantas pessoas são burladas nos negócios na internet? E por causa destas pessoas com mais práticas, tu acabas por afetar todo um conjunto de pessoas que até têm boas índoles, são idôneas e desenvolvem bem o seu trabalho. Então, isso duplica a tua responsabilidade em provar que és bom naquilo que estás a fazer. Então, o tal diferencial que estamos aqui a dizer. Ou seja, se calhar seria um bocadinho mais fácil se tivéssemos um ambiente de confiança, porque o negócio é confiança. Eu, para comprar um serviço ou um produto da Brenes ou da Sandra, eu preciso confiar, eu preciso sentir-me seguro. E às vezes só da forma como
eu sou atendido logo na primeira instância, isso já dita muito se eu vou ou não continuar a fazer aquele negócio contigo. Então, há aqui também responsabilidades, sim, nossas, enquanto Estado, que são conjunturais, o ambiente macroeconômico, enfim, torna o acesso ao financiamento, que ainda é difícil, enfim, há aqui uma série de aspectos, mas eu acho que primeiro devemos nos rever enquanto jovens, enquanto pessoas e dizer que hoje empreender só por necessidade já não vinga. Portanto, hoje empreender exige alguma cientificidade. É preciso investigar, é preciso, como disse a Sandra, também ser original. Nós hoje olhamos para a concorrência como algo do outro mundo. É Sim. importante que haja É concorrência. importante que Tu não haja podes achar que o teu concorrência. negócio vai ser não, olha, Brenes agora roubou a minha ideia. Mas roubou a tua ideia como? Se tu Não, também tiraste a tua ideia em algum sítio, exatamente. portanto, a roda já está No fim do dia, inventada. exato. No fim do dia, as ideias já foram criadas. Nós só chegamos e vamos implementando algumas coisas, alguns Dás o teu aspectos toque, diferentes. exatamente, contextualiza, enfim, ou seja, tiraste uma ideia do Brasil, agora traz para aqui para Angola e contextualiza, vê como é, adapta. Então é um pouco isso, acho que nós também devemos rever as nossas habilidades comportamentais, como é que nós somos como pessoas e como é que nós queremos nos posicionar. Depois é a questão também da própria educação, literacia financeira, que a Sandra também falou, e bem, estamos a confundir dinheiro do negócio com dinheiro Dinheiro pessoal, não pessoal. podemos, assim é complicado. Estás a ver? Então, Brenes, é muita situação. Empreender é sim importante, mas temos que ter mesmo coragem. Temos que ter coragem. E Não, nós, peraí. e nós sabemos, Sandra? Nós estamos a falar muito para os empreendedores, não é? Não olhar para o ecossistema em si, de um modo geral, mas de forma específica aos empreendedores. E hoje os empreendedores também estão muito ausentes de referências. Portanto, as pessoas que mais têm a oportunidade de estar em espaços onde podem contar o seu percurso empreendedor, nem sempre são as pessoas que de facto devem servir como referência. Explica bem isso, Sandra. Bem, ou seja, Sandra, vamos explica bem olhar, isso, que se calhar vamos alugaste um olhar. triplex aqui na nossa cabeça. Sim. Precisamos de referência de pessoas que começaram a empreender com verdade, Sim. que não têm receio de dizer qual foi o seu percurso até chegar à fase de sucesso em que se encontra. Inclusive que quando começaram não tinham dinheiro. Pois, Tiveram que mas essa é procurar uma apoio, ajuda. Não, mas é ali onde nós vamos chegar. Uhum. Nós temos empreendedores dentro do mercado angolano que têm várias histórias que sustentam a ideia que hoje eles vendem. Num evento ele vai dizer que começou a empreender com 25 mil kwanzas, no outro ele vai dizer que começou a empreender com 100 mil kwanzas e depois querem sempre colocar, portanto, ideias muito negativas, pese embora não sejam de todo, mas olha, eu quando empreendi, eu estava deprimida, eu estava doente, eu estava embaixo da ponte, mas não são ideias reais. É preciso nós nos despirmos desse espírito, não é? De sermos estrelas falsas, mas dizemos, o meu percurso foi esse. Nenhum jovem empreendedor deve ter vergonha de dizer que começou a empreender e já tinha o apoio dos pais. Sim. E por acaso não veio de baixo, mas com pouco que tinha ou com alguma coisa que tinha, começou a empreender e hoje consegue empregar X pessoas, tem uma faturação de X milhões de kwanzas. Há que se ter em conta E que podemos há pessoas olhar... que não têm a rede de apoio. Exatamente, não tem essa rede E de quando você apoio. não explica que você teve a rede de apoio para chegar onde chegou. Tu crias um sentimento de frustração muito Claro. grande dentro daquele empreendedor que não tem absolutamente nada além da ideia dele para começar. E ele, à medida que vai passando os processos, sente-se desmotivado e, de facto, para de empreender porque acha que existe uma mágica diferente para empreender, mas não. Então, temos que ter esse sentimento de autorresponsabilidade. Eu quero ser uma referência, mas eu tenho que ser uma referência com verdade. Eu comecei a empreender como mulher e tem muitas mulheres nesta situação. Eu comecei a empreender porque eu tive a ajuda de alguém. Parem de vender a ideia de que eu estava debaixo dos lençóis e de repente pensei que, olha, hoje eu vou começar a vender roupas sem um dinheiro inicial. Não é possível. Quando nós olhamos para as histórias dos grandes empreendedores, sobretudo aqui do século XXI, todos eles tiveram uma rede de apoios. Olha, comecei a empreender com dinheiro de amigos, comecei a empreender com a poupança familiar, fiz um empréstimo, mas eu para ter o empréstimo também tinha que ter alguma coisa para dar ao banco e foi exatamente assim que eu comecei. Então vamos parar de vender ideias ou parar de vender percursos que nunca existiram. Vamos ser empreendedores de verdade. Mas mais do que vender, eu acho que nós também temos que ter cuidado com aquelas pessoas que nos espelhamos, com aquelas pessoas que nós usamos como exemplo, que nós usamos como referência para aquilo que nós queremos ser.
ou fazer. Como é que nós podemos escolher em quem nos espelhar? E depois com as redes sociais hoje. Redes Pois, sociais que são mentirosas Sim, até que se exato. prove ao só contrário. aparece a imagem mais bonita. Vou falar Só a muito parte rápido para boa. passar Não, não, à passar vontade. a palavra ao Braulio. Nós não podemos viver com a necessidade constante de validação. Quando eu tenho uma pessoa a quem me inspirar, eu devo olhar aqui para os aspectos positivos que contribuíram para que ela se tornasse a pessoa que é hoje, mas eu não tenho que seguir fielmente esta pessoa. Somos pessoas diferentes, nascemos em momentos diferentes, desculpa. O Criador, passa aqui, o pleonasmo, criou-nos em momentos diferentes. Então, o percurso empreendedor ou de vida que eu vou ter não vai ser igual ao da pessoa que eu sigo. Eu não vou ser um seguidor acérrimo e cego porque eu vejo que este influencer que largou o emprego, mesmo fez mestrado, fez o doutoramento, mas ele não começou da forma como você imagina. Ele começou de um jeito que se ele vender essa ideia, ele te vai desmotivar. Então é preciso ter muito cuidado a quem seguimos e por que nós seguimos. Então, quando o empreendedor tem certeza daquilo que faz, daquilo que quer fazer e para onde quer chegar, então ele não é facilmente influenciável por vários perfis que vão aparecendo nas redes sociais. Concordo com a Sandra e acho que essa parte do podcast é que vai ser várias vezes recuada, puxa no pause, porque sim, já faz nos lembrar os falsos profetas, né? Então nós temos que estar atentos, né? Temos que estar atentos e eu acho que o autoconhecimento, que é isso que a Sandra esteve a referir, é muito importante, Brenas, porque se tu não souberes o que é que tu és, não te conheces a ti próprio, então tudo que aparecer tu vais, né? Tu acreditas, então, e eu fico de facto muito preocupado e é isso que também ficou aqui evidente na intervenção da Sandra. Eu acho que o excesso de informação está a acabar por desinformar as pessoas, né? Nós estamos, não nada contra os vários fóruns, workshops, masterclasses que vão existindo e até nós também promovemos, apoiamos e participamos sempre que necessário, mas devemos olhar para estes momentos, essas plataformas de diálogo com algum realismo, né? Trazer as pessoas para a terra. Eu acho que às vezes isso leva as pessoas mais a viajar. Eu vejo os jovens a saírem dali um bocadinho mais desorientados do que já estavam e a vendermos de facto falsas expectativas, a criarmos falsas expectativas às pessoas, e isso preocupa-me, né? Porque a nossa capacidade de discernimento é distinta, não é? Portanto, um jovem que faz todo um esforço de sair de uma zona periférica para ir assistir uma conferência no Talatona, não é? Ele está a fazer um esforço também mental. Eu vou para ali e vou encontrar se calhar as maiores referências que eu tenho da minha geração ou do meu país e saio depois dali se calhar um bocadinho mais frustrado, porque eu vejo que estou anos-luz atrasado. Sim. E eu tenho que ver formas rápidas de chegar ali onde o fulano chegou. Então é preciso nós termos referências nos diferentes níveis, nos diferentes escalões. Por isso é que hoje a questão do empreendedorismo social para mim é fundamental. Nós precisamos dar voz e luz e câmara também àqueles talentos dessas várias zonas mais vulneráveis, porque há muita gente a fazer muito boa coisa. Eu não preciso me inspirar. Enfim, há aqui exemplos muito concretos que saem mesmo do bairro, não é? E que fazem sucesso no bairro, mas que não são referenciados. E nós sabemos. Não é? Então é preciso mostrar também que ali onde tu estás, tu podes ser esse talento que tanto procuras, desde que tu saibas andar, saibas te associar. De facto, aqui os links, e quando falamos dos links aqui é saber com quem andar, não é? E saber o que ver. O tempo que às vezes se perde, os jovens hoje têm saldo de dados para usar para várias coisas, mas é preciso também se autocapacitar. Portanto, o conhecimento está à distância de um clique. Então, Brenes, assim, em jeito de complemento aquilo que a Sandra disse, eu acho que é o autoconhecimento, porque senão nós vamos ser sempre levados com o vento e tudo o que nos for dito vai parecer verdade. Então, vamos sim olhar e ouvir as pessoas, mas com alguma cautela também. Cautela, claro. E a Sandra disse muito bem há pouco tempo que nós estamos aqui a falar ou a focar muito nos empreendedores, a importância de nós também falarmos dos futuros empreendedores. Nós sabemos que o mercado angolano apresenta inúmeros, diversos desafios, especialmente para os jovens que estão agora a entrar para este setor ou para este cenário, e vocês acabam por serem mentores
de inúmeros jovens. Tanto os que estão a começar, como aqueles que já começaram e precisam de orientação. Vocês acabam por ser os escolhidos. Quais são os desafios que eles normalmente encontram e que estratégias é que vocês aconselham a usar? Vejamos, eu sou alguém que quer entrar agora para o ramo do empreendedorismo. E é importante também nós aqui mencionarmos e numa linguagem muito terra a terra, quais são as áreas que nós podemos empreender. Vamos imaginar que eu sou uma aspirante a empreendedora. Escolhi vocês os dois como meus mentores. Muito bem. Sim. Primeira pergunta que eu faria: o que é que sabes fazer? Eu sei fazer muita coisa, na verdade. E acabo por me encontrar um pouco perdida porque não sei em que é que eu sou boa. Pronto. E o que é que tu sentes que sabes fazer melhor? Comunicar. Pronto. Então a comunicação é a tua área-chave para empreender. Essa é a pergunta que toda pessoa que aspira a empreender deve fazer. Eu sou boa em quê? Vá lá, não estou a falar aqui de competências que eu adquiri durante os anos que eu sentei-me numa carteira. Sim, Não. sim. Mas o que é que eu sou boa? Todos nós somos bons em alguma Somos bons coisa. em alguma Há coisa. que se ter aqui noção disso. Há Exatamente. pessoas que pensam que não, Exatamente. mas só não prestam a devida atenção. Mas Exatamente. todos nós somos bons em alguma Mas coisa. às vezes também temos a noção errada de certas coisas que achamos que somos bons e não somos tão bons. Então, Isso É, é verdade, isso é há verdade. uma terceira pergunta na sequência das duas que a Sandra fez, que seria, de facto, o que é que queres fazer? Né? Ou seja, porque eu como mentor estou aqui para orientar-te, Exatamente. mas quem tem que trazer a ideia do que quer fazer és tu. E eu vou ajudar-te a moldar essa ideia, a preparar essa ideia, a modelar essa ideia, a testar a ideia e pô-la à prova do mercado. Porque depois quem dita se a ideia é boa ou não é o mercado. Por muito que eu te diga que a ideia é boa, mas depois o mercado reage de forma diferente, né? E Hoje, isso vai mudando todos os dias. sim, Há que se ter em e conta tens isso. que ter a capacidade de adaptar o teu modelo de negócio, que é uma coisa que também vemos com muita dificuldade aqui os nossos empreendedores ou quem aspira até a empreender. Eu tenho estado a dizer, não vamos confundir persistência com teimosia. Sim. São coisas distintas. E temos Então, que saber diferenciar, há não é? momentos que tu tens mesmo que dizer, epá, para, alguma coisa que não está a correr bem, eu tenho que se calhar mudar. Ou se Esse calhar modelo tenho já que não. recuar e refazer aquilo que é o Recuar, meu plano. refazer. E nós às vezes não temos isso. Vamos insistir até dar mesmo errado. Então, são três perguntas chaves, né? A Sandra fez as Vamos duas só repetir primeiras. as 3 perguntas-chaves. Sandra? O que é que sabes fazer? Sabes fazer? Não é? Que és bom nesse caso. O que é que sabes fazer melhor? Acho que foi assim Sim. de forma mais Sim. específica. E o Braulio pergunta: O que é que queres o fazer? que é que queres fazer? O que é que queres fazer? Porque o querer, enfim, nem sempre é o poder, mas o que é que queres fazer? E eu depois, como mentor, vou ajudar, né, para que seja possível fazer isso. Então eu estou aqui mais para ajudar-te, né, nesta perspectiva. Pois, nós podemos também olhar aqui o empreendedorismo para duas vertentes, não é? Podemos olhar como uma atividade geradora de renda, não é? Que vem aqui para combater, sobretudo, ou para nos ajudar a atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável número 1, né? Erradicar a pobreza, que é, portanto, empreender para sobreviver. Temos de ser tão realistas ao ponto de admitir isso, que eu preciso de começar a fazer bolos para conseguir ter Pagar a uma minha refeição à propina, mesa, sim. pagar a minha propina, comprar roupa, para necessidades básicas. Então, para este grupo, eu penso que aqui podemos abandonar ainda aquele empreendedorismo mais complexo. Mas vamos olhar para o empreendedorismo que eu pego na minha estou a habilidade. perceber. Eu sei cozinhar, eu sei fazer bolos, eu sei trançar o cabelo, eu sei customizar peças de roupa, eu sei questões muito práticas, mas que ao mesmo tempo são geradoras de renda. Na minha comunidade, qual é a maior necessidade? Não, as moças são muito vaidosas e vão sempre à festa e precisam de maquiagem. Então eu vou começar a trabalhar com a maquiagem. A maquiagem, vamos supor que vá lá, um preço entre 5 a 50 mil kwanzas, se num final de semana eu tiver 8 mulheres para maquiar, então eu vou ter algum dinheiro para conseguir sobreviver durante um mês. E depois, nós nos tornamos tão bons naquilo que fazemos, não é? De tanto praticar,
e de incutir aqui também a questão da capacitação. Depois podemos sair daquela banda de precificação. Portanto, eu já não sou só a maquiadora da comunidade, mas eu já posso ir para outros campos. Então é assim que um empreendedor que começa na atividade para sobreviver pode ir para uma zona muito mais complexa. Portanto, já conseguir, portanto, aqui acumular capital suficiente. Eu não estou só satisfeita com a maquiagem, mas eu já posso começar a pensar em desenvolver a minha linha de cosméticos. Não vou começar com um cosmético de luxo, mas posso começar com uma questão muito básica. E começo a procurar, vai lá, o que é que eu preciso para começar a produzir O o básico. básico, um lápis de pintura, uma base, o básico, ou seja, com um produto com baixo custo, não é? Então, é assim que vai-se fazendo o percurso. Mas também temos aqueles empreendedores que não se conformam com o corporativo, ou seja, a trabalhar por conta de outrem, ele quer ser independente, hoje cria uma ideia, coloca em prática e automaticamente também gera algum rendimento, não só para ele, mas como também para várias famílias. Então estamos a olhar para um grupo que tem uma necessidade diferente, não é para sobreviver. Ele muitas das vezes tem a sua rede de apoio, portanto ele precisa de identificar qual é o segmento, qual é o setor que tem estado mais atrativo para empreender em função da dinâmica do mercado, onde é que ele pode, portanto, conseguir o financiamento para implementar a ideia, portanto, são aqui variáveis muito distintas e nós às vezes queremos tratá-los todos no mesmo local e não é possível. As dores de uma empreendedora que está a começar a empreender na comunidade por necessidade, é completamente diferente da outra empreendedora que terminou a faculdade, que não quer trabalhar, teve oportunidades. Eu agora vou começar a minha empresa porque eu quero ser a dona da empresa, quero ter uma equipe para liderar, eu quero deixar uma marca com, portanto, a minha ideia disruptiva, que é diferente daquela que está a empreender para sobreviver. Então, são aqui reflexões diferentes. Por outro lado, perguntava-me também o que é que o jovem que quer empreender... temos que... Não, antes falarmos o que é que o empreendedorismo jovem... em Luanda está bem entregue, hein? Tá bem entregue. A mãe do empreendedorismo é está... a mãe do empreendedorismo, é verdade. Mas é uma questão aqui para os dois, porque nós precisamos também identificar quais são os problemas que são unânimes, independentemente do nicho, independentemente da capacidade, independentemente do tipo de negócio. O que é que todo empreendedor encontra aqui em Luanda como dificuldade? Matéria-prima, mão de obra de qualidade, pessoas que realmente cumprem com o compromisso. Eu vou ficar só aqui com a missão de falar de Luanda e depois o pai das startups vai falar de Angola, é verdade. Pois. Podemos aqui elencar 3 grandes dificuldades. Ok. A primeira dificuldade é, de facto, a ausência de financiamento. Temos muitas ideias, não podemos deixar de olhar para questões reais como a incidência da pobreza, então nem todos os empreendedores têm as oportunidades de começar já com algum capital inicial. Então a ausência de financiamento é de facto uma das maiores frustrações dos empreendedores. O segundo ponto aqui que posso trazer também é de facto a ausência de oportunidades. Mas há pouco disse que tem muitas oportunidades. Eu tenho oportunidades, às vezes, para desenvolver o meu negócio. Mas de que forma é que o mercado olha para mim enquanto empreendedor? Será que vão preferir comprar o artigo na minha loja? Eu, jovem angolano, que comecei com poucos recursos, mas hoje tenho uma loja devidamente equipada, ou vão preferir comprar na loja de quem eu sei que importou e até nem sequer é angolano? Aqui um dado, né? Ou uma das grandes frustrações dos empreendedores. Nós não podemos maquiar. Portanto, às vezes nós, cidadãos do mesmo município, da mesma província, constituímos-nos nos principais empecilhos para fazer com que
nos principais empecilhos para fazer com que o negócio do meu compatriota avance. Então, o Braulio falou no início que é preciso haver aqui as soft skills, trabalharmos nos valores dos empreendedores, mas muitas das vezes até o empreendedor, tendo todo esse comportamento devidamente assegurado, ele não é aceite. Não é? Nós temos marcas angolanas desenvolvidas por empreendedoras que não são aceites. Nós nos esforçamos para, mas com muito esforço, comprar uma marca internacionalmente aceita do que investir numa marca que é nacional. Então, isso é uma das frustrações que por acaso quase não se fala, mas de facto, sobretudo os criadores nacionais vivem. A aceitação no mercado. E uma terceira frustração dos empreendedores, portanto, é a ausência de espaços para poderem implantar os seus empreendimentos. Hoje fala-se muito da ideia de levar, portanto, os empreendimentos para o digital, mas nem tudo se desenvolve no digital. Nós ainda precisamos de olhar um pouco para a nossa realidade, não é? E já a realidade nacional, qual é a taxa de penetração dos cidadãos na rede telefónica, o acesso à internet, etc. Então, os principais clientes ainda não estão nas redes sociais, ainda estão mesmo nos espaços físicos. Sim. E essa é de facto uma das grandes frustrações, porque não existem tantos espaços comerciais disponíveis para empreendedores aqui em Luanda, a olhar, portanto, para aquilo que é o mercado imobiliário, mesmo até para o sistema de arrendamento. Então, são frustrações. Da questão do financiamento, são frustrações que não são muito propagadas. Fala-se muito de ausência de capacitação, ausência de quadros, ou ausência de técnicos de qualidade, mas é preciso olhar aqui para a questão mais prática e mais real das pessoas que já estão no mercado e que encontram estas dificuldades. Claro, Braulio. Sem dúvida, né? Acho que foi aqui tudo dito pela Sandra, foi tudo dito pela Sandra, e sendo Luanda a nossa principal amostra e nem serve de barômetro, penso que estão aqui identificados, né? Essa questão da aceitação, que acaba por ser, no fundo, o acesso ao mercado, é uma das grandes dores dos nossos empreendedores, mas volto a dizer que, pronto, eu olho sempre numa perspectiva de repartir as responsabilidades, né? Então, acho que também a questão da aceitação no mercado tem também uma cota de responsabilidade de quem empreende, não é? Portanto, acho que nós estamos aqui a nos pôr também na posição de consumidores. Então, há aqui os aspectos que devem ser tidos em conta. Como eu disse no início, empreender hoje exige cientificidade, por muito que o negócio tenha sido desenvolvido na comunidade, está a vir de baixo, mas se quiser de facto atingir outros nichos, tu necessitas de outro tipo também de esforço e investimento pessoal, né? Quando eu digo investimento, não é só financeiro, mas pessoal, né? A forma como tu também confeccionas a própria comida, a forma como tu preparas o próprio prato, enfim, e nós podemos olhar aqui para negócios muito simples, muito tradicionais, embora estarem não tanto no informal, mas irmos para uma chicala, né? Vamos comer peixe, todos gostamos de ir à chicala comer peixe. Porque é que se calhar muita gente às vezes não vai à chicala ou a determinados sítios da chicala, e há até ali um sítio, nem precisamos referir para não fazer publicidade, que enche muito, que as pessoas preferem ficar na fila para entrar para ali e passam centenas de barracas, né? Por alguma razão. Ou seja, é a forma, há todo um ambiente que se cria, né, para tu venderes o teu próprio produto. E isso os clientes hoje olham, né, porque o mundo hoje é dinâmico, é moderno, o mercado é competitivo. Então nós também estamos cada vez mais exigentes sobre aquilo que nós compramos, sobre a forma como nos é vendido o serviço, nos é prestado o serviço. Né? Quantas vezes temos a sensação de que é como se estivéssemos a fazer algum favor, ou seja, o serviço nos é prestado com muito pouca qualidade, o produto nos é dado com muito pouca responsabilidade. Sim, sim. Então, há aqui também alguns aspectos. Certeza, como se estivessem nos fazer algum favor. Tu vais às vezes a algum sítio e dizes, mas epá, eu não estou a entender quem é aqui o cliente, quem, enfim.
Né? Então, acho que também aqui os nossos empreendedores devem olhar isso como desafios de autossuperação, né? Claro que há aqui instrumentos como a academia, enfim, o próprio INAPEM, que devem estimular, a promover o acesso ao mercado, ou seja, a participação em eventos, feiras, a realização de outro tipo de iniciativas, mas eu acho que também, enfim, nós ainda preferimos ir a um supermercado comprar uma laranja importada do que comprar uma laranja nacional. Por quê? Qual é a retórica que se usa? Porque a laranja nacional é amarga, não é tão doce quanto a importada. Nós próprios somos também vítimas disso. Então, mas como é que nós vamos estimular o nosso produtor, aquele agricultor que produziu aquela laranja, a melhorar o seu nível de produção, se nós preferimos ou preterimos a produção nacional para aquilo que é importado? Tem aí um serviço feito em Angola, que é um serviço de marketing, né? Portanto, é um serviço de promoção e valorização da produção nacional. Não é algo novo, já existe desde 2012, foi reestruturado, tem sido gerido pelo INAPEM, mas a ideia é, de facto, ser a janela daquilo que é a produção nacional. E quando falo aqui de produção, inclui bens e serviços, né? Portanto, aderiram várias empresas que prestam serviço, porque a ideia é dar essa visibilidade do que já existe em Angola, dar essa oportunidade daqueles que fazem com as maiores dificuldades que estamos aqui a falar, acesso à matéria-prima, mão de obra, etc., mas que ainda assim preferem produzir em Angola, de poderem ser conhecidos, poderem ser vistos. Mas esse é um trabalho que a gente faz, ou seja, criar essa plataforma, criar essa janela, estimular a adesão, etc., mas depois tem a responsabilidade própria e individual de quem empreende. Porque depois tem as questões dos riscos reputacionais que eu vejo que aqui os nossos empreendedores descuram muito. E na verdade são inúmeras questões que vão sempre surgindo e infelizmente nós não conseguimos falar sobre tudo aqui hoje. Mas eu tenho uma última questão. Já, Já. agora embalamos. Sandra, E, agora e olha, embalamos. e olha que eu tenho muitas, Aqui tenho muitas porque acabam por surgir muitas dúvidas, obviamente. E esta última questão junta-se também àquilo que é a mensagem que vocês vão deixar aos jovens, a quem nos ouve, a quem nos assiste. Nós, segundo dados do INE, 78,4% da população está empregada no setor informal. O Braulio aqui mencionou muito bem que tanto o INAPEM como a Academia do Empreendedor de Luanda são vetores naquilo que é a ajuda para os jovens e não só. Dizia eu que com 78,4% da população empregada no setor informal, de que forma é que o INAPEM e a Academia do Empreendedor de Luanda têm trabalhado ou implementado para ajudar os empreendedores a formalizarem os seus negócios e, nesse caso, a acessarem a mais oportunidades? Eu só respondo se tivermos a garantia, Sandra, de que haverá uma parte 2 desse podcast, né? Sim. Tem que ter uma parte 2, obviamente. Tem que ter uma parte 2. Não chega, não é suficiente para tanta coisa que temos aqui para Sim. falar. Fala, Sandra. Pois, neste caso nós estaremos a falar daquilo que é o papel da academia, Sim. que é promover o empreendedorismo a nível da província de Luanda. E não só, porque acabamos por ter também empreendedores interessados de outras partes do país, mas essencialmente nós trabalhamos na cadeia, não é, do empreendedor, que precisa de ter as habilidades treinadas, precisa de ser capacitado, não só naquilo que de facto ele é bom a fazer, mas naquele aspecto a nível do empreendimento que ele queira aprimorar, portanto, ali a questão mais técnica. Depois disso, é criar uma ponte de oportunidades com vários atores dentro do ecossistema e não só. E aqui olhamos muito para o casamento que existe entre a Academia do Empreendedor e o INAPEM. Se nós queremos empreendedores que vão até o INAPEM ter a certificação e tratar também o selo feito em Angola, então desde a base ele precisa de começar a ser bem preparado. Inseri-los também a uma rede de apoio que propicia, portanto, o acesso ao financiamento ou acesso a uma série de documentos legais que são imprescindíveis para a atividade empreendedora, introduzi-lo essencialmente aqui para as suas obrigações enquanto empreendedor,
deve pagar imposto. E temos aqui uma parceria também com a Administração Geral Tributária, que rotineiramente vai para a academia capacitar os nossos empreendedores. Então, estamos a plantar, portanto, sementes para que a árvore do empreendedorismo cresça de forma sólida. Mas há um trabalho que não depende só da academia. Não vou falar do INAPEM, mas só da academia. É preciso olharmos para a educação empreendedora. Nós temos a educação empreendedora como um dos nossos eixos de atuação, mas fazemos-lo de forma a chamar a atenção. Mas existem, obviamente, órgãos competentes que devem olhar para o empreendedorismo como uma disciplina a ser inserida no nosso sistema de ensino, desde o mais básico até a academia, não é? Até o ensino universitário, não de forma tímida ou experimental, mas como uma criança que aprende a educação empreendedora, ela está apta para resolver problemas, ela está apta para ter ideias disruptivas, trabalhar a criatividade, e na fase adulta, quando ela decidir que deve começar a empreender, portanto, a vontade de empreender e toda essa formatação que é necessária não vão ficar aquém daquilo que se espera do empreendedor iniciante. Então, em termos gerais, é esta contribuição que a Academia de Empreendedor tem estado a fazer aos empreendedores de Luanda e não só. E convidamos, portanto, aqui os nossos amigos que nos acompanham a visitarem as páginas da Academia, a visitarem a Academia de Empreendedor. Ela é um espaço acolhedor, é um espaço em que os empreendedores não estão limitados para pensar e deixarem então que as suas ideias sejam colocadas no papel e que efetivamente ganhem robustez, que se crie a empresa e que se comece a operar no mercado. Tem sempre bolos e salgados também na academia. Tem sempre, eu comprovo. Não, de facto é difícil fazer uma dupla com a Sandra, né? Porque ela acaba por abordar todos os pontos, mas concordamos. Acho que o problema da informalidade é ainda um dos grandes cancros da nossa economia. E como disseste aí bem, Brenes, o governo está preocupado com isso, daí que desde 2022 passou a ser implementado o programa de reconversão da economia informal, que é o PREI, que visa essencialmente, dentre outros aspectos, apoiar, né, na formalização das várias atividades económicas. Nós, a nível do INAPEM, temos um departamento, uma área específica de formalização da atividade económica. Portanto, isso demonstra o nosso compromisso, não é? Em podermos apoiar na implementação das várias políticas públicas voltadas mesmo à questão da formalização dos negócios. O que deve acontecer, e é também nosso trabalho, com o apoio de parceiros como a Academia, entre outros, tornarmos o processo de formalização o mais atrativo e suave possível, não é? Ou seja, acho que as pessoas ainda olham como um bicho de 7 cabeças, é como se eu tivesse aí para uma rede e depois aí, enfim, já não consigo sair. Então é preciso mostrar de facto as vantagens, os benefícios de se formalizar, por menor que seja o negócio, é preciso que as pessoas estejam formalizadas para começar a criar aqui histórico da atividade, porque para as autoridades, sobretudo, tu só passas a contar a partir do momento em que fores formalizado. Ou seja, por muito que tu tenhas desenvolvido o teu negócio ao longo dos últimos 10 anos, isso não conta. Quando fores ao banco, quando fores a uma sociedade de microcrédito, te vão pedir o histórico dos últimos anos, como é que tu, enfim, como é que tu tens trabalhado as tuas finanças. Então nós apelamos e por via da capacitação temos também estado a incentivar isto. A formalização é um caminho sem volta. Sabemos também que por questões sociais as pessoas ainda empreendem no informal, mas nós vamos fazer e temos feito em rede e em parceria todos os possíveis para reduzir aquilo que é a taxa de incidência da informalidade na nossa economia. Não se erradica a informalidade, não é só em Angola, portanto a informalidade é um cancro que enferma várias economias e o continente africano é fértil nisso, por várias razões, mas nós queremos aqui ser este ente que facilite então a formalização dos negócios. Aqui também aproveitar, não fazendo publicidade, mas convidar de facto os nossos empreendedores a deslocarem essas instituições afins, aqui falo de modo particular ao INAPEM, para receberem essas orientações, ouvirem. Nós estamos lá abertos, não é? Tu só precisas vir com a tua ideia ou só com a tua preocupação, mas nós estamos lá para orientar, saber direcionar
impulsionar, encaminhar, porque queremos empresas ou negócios saudáveis, não queremos apenas que se criem empresas, essa não é a nossa missão, nem minha, nem da Sandra, é que as empresas se mantenham. Então, a questão da sobrevivência das empresas é também uma das nossas grandes preocupações. Com certeza. Braulio e Sandra, não podemos nos despedir sem vocês deixarem uma mensagem a quem nos acompanhou, a quem tirou um tempinho do seu dia para acompanhar-nos e para prestar atenção a essa conversa que foi realmente interessante e deu para desmistificar aqui muitas coisas e perceber muito sobre como funciona a dinâmica de trabalho no nosso país. Muito bem. Eu gosto muito da regra dos 3. Ah, é? Então vou deixar aqui 3 conselhos de forma muito breve. Hum, é preciso que os jovens despertem para a vida e que não fiquem parados a fazer, portanto, a trocar vídeos, trocar, acho que agora diz-se reels, não é? Fazer ali scroll no Sim. telefone. Mas é preciso que despertem para a vida real. É preciso que olhem para as suas carreiras com muita atenção e com um grande sentido de compromisso, e para isso é preciso saberem de facto o que é que querem, qual é o seu propósito aqui na Terra. Olhando para essas questões todas, automaticamente, se o jovem já sabe qual é o propósito dele, ele vai capacitar-se para chegar até esse propósito, vai investir em conhecimento, vai investir nas habilidades técnicas, vai investir também nas habilidades comportamentais, que são fundamentais para se estabelecer em sociedade, porque uma pessoa sem valores é uma pessoa com quase ou nada, nenhuma utilidade, porque não mede escrúpulos para atingir os seus objetivos. Não, é preciso ter valores. E até para valores é preciso ter tempo para investir em si e estar ali adaptado e ter um sentido positivo, né, de ser e de estar na sociedade. E por último, não menos importante, olhem bem para as referências. Hoje a informação é o quarto poder, como costuma-se dizer. O acesso à informação hoje é facilitado com um smartphone, acesso à internet. E é preciso conhecer-se, investir em si, para não irmos para qualquer lugar e seguirmos a qualquer referência. Não, é preciso, portanto, estarem muito cientes daquilo que querem e de quem de facto devem seguir. Então são esses os conselhos que eu quero deixar. Muito bem, o nome do podcast é Podsal, né? Podsal. Esperemos nós que durante esse período em que tivemos aqui a conversa não tenhamos colocado sal nos vossos sonhos, né? Mas sim, as habilidades comportamentais para mim são fundamentais e acho que foi a tônica da nossa conversa. Precisamos de pessoas íntegras, pessoas de valor, porque isso é que depois vai ditar aquilo que é a vossa posição, o vosso posicionamento enquanto empreendedores. Eu acho que também aqui, e nós sabemos que o povo angolano, os angolanos por natureza são empreendedores, nós empreendemos desde tenra idade, então eu acho que aqui a capacidade de resiliência também é um outro fator que eu gostaria de destacar, não confundir isso com teimosia, com insistência. É preciso nos capacitarmos, é preciso investirmos em nós, mas acima de tudo também, e para fechar, o sentido de pertença, que eu acho que é o que nós jovens estamos a perder. Angola é nossa, não existe outra Angola e não existirão outros donos desse país, somos nós. Então os problemas e os desafios locais que nós identificamos na nossa própria terra, sejamos nós os primeiros a pensar em como resolvê-los. E isso será muito por via do empreendedorismo. Obrigado. Braulio Augusto, Sandra Batalha, o nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até uma próxima oportunidade. Bom, só posso agradecer aos nossos super convidados que fizeram deste episódio especial. Quanto a si que esteve connosco, que acompanhou-nos, que assistiu ou ouviu o nosso Podsalo, temos encontro marcado para o próximo episódio. De lembrar que você pode encontrar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e no nosso website, no website do PNUD Angola, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Até o próximo episódio.